Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, nobres assistentes, que nos honram com suas presenças. Sinto-me muito à vontade, senhor presidente, para esclarecer alguns comentários maldosos de alguns jornais da nossa cidade que não escrevem aquilo que se fala, procuram deturpar os fatos. Isso me entristece. Aí eu me lembro de uns tempos atrás de uma novela chamada Bem Amado. Dorico Paraguaçu chamava de imprensa marronzista. Eu não sei qual a cargas d'água e quais as razões de colocar no jornal, por exemplo, como eu li na semana passada, se preocupar em escrever: o Zancanaro está magoado. Quer dizer assim que estava chateado, porque não foi secretário da Educação, estava aguardando. Então eu quero colocar para todos os vereadores, toda a plateia e toda a sociedade brusquense, que eu fui convidado, sim, e não uma vez só. Fui convidado várias vezes pelo seu prefeito municipal para assumir a Secretaria de Educação. Ponderei, porque cada um que assume uma determinada função, ele tem o seu jeito de trabalhar, implanta o seu ritmo de trabalho, uma estrutura de acordo com aquilo que se quer alcançar. E para isso tinha que mexer em algumas pessoas e assim por diante. E nesse período de incertezas, não sabe se tem eleição indireta, se tem eleição direta, como fica, eu coloquei para o seu prefeito que eu preferia ficar na Câmara Municipal de Vereadores. Porque de repente tu implanta um trabalho, como nós implantamos em 2001, com muito sucesso, que nos deu o título de melhor secretário do Brasil, um dos 10 melhores do CONLAD da América Latina, Sul-América, da América do Sul. Isso é um presente para Brusque, é um orgulho, é uma honra muito grande para a cidade. Porque nós tínhamos alguns projetos em andamento, projetos que tinham grande alcance social, como o espaço pedagógico informatizado, como recital, festival de poesias. Isso tudo se acabou. Se acabou porque não teve interesse da administração anterior em dar continuidade. Mas eram projetos de grande alcance social e de grande benefício para a sociedade. Só na Cerâmica Reis, o espaço pedagógico informatizado, que era o denominado pela sigla SPIN, os educadores sabem muito bem disso. Lá nós formamos 90 pais de alunos, porque o pai, às vezes ele não tem acesso, o filho é muito rápido para aprender, quando o pai entra ele já clica, sai da página, e o pai não tem como acompanhar o que está fazendo. Então, as noções básicas para acompanhar o filho, que hoje é uma ferramenta indispensável à educação. Tanto é que nós temos uma faculdade de alta tecnologia, que nós levamos o sinal satélite da tua residência. O aluno não precisa ir lá na escola, ele assiste às aulas em casa, faz suas atividades em casa, e o próprio sistema corrige e dá nota instantâneo. É uma ferramenta indispensável para a educação. Isso tudo caiu por terra. E nós estávamos caminhando em passos largos. Inclusive fomos convidados, na ocasião, para ir para Campinas fazer demonstração. Eu lamento
lamento, tudo isso não está acontecendo no município de Brusque. E isso nós queríamos implantar. Agora, tu vai implantar, vai estruturar, de repente tu não vai ficar. Eu disse, então, senhor prefeito, eu continuo na Câmara. Foi isso que eu coloquei e o Jornal Município retratou muito bem. Eu disse, se porventura você for efetivado, legitimado, porque hoje é de direito e de fato o prefeito, por força de lei, mas não é legitimado nem pela Câmara e nem pela eleição direta pelo povo. Então, se você por acaso for legitimado, e se ainda quiser me convidar, aí eu posso pensar. Mas também não é justo aquele que serve num período de interinidade mandar embora. Então, para quem está, eu desejo sucesso, que faça um bom trabalho, que Brusque precisa realmente, né? Porque é a nossa cidade. E nós queremos a melhor educação, porque a educação é que transforma a vida das pessoas. É através dela que nós podemos mudar esta sociedade. Só tem este caminho. É através da educação. E nós, vereadores, estamos aqui, senhor presidente, nós representamos, seja a eleição indireta, se for o caso, nós representamos a sociedade. E nos foi outorgado o mandato, a representatividade. Nós aqui falamos, decidimos pelo cidadão. Ele nos passou uma procuração, com um mandato de 4 anos, para decidir por ele, para falar por ele, legislar por ele, fiscalizar por ele, contribuir através de indicações no aspecto administrativo com o prefeito, seja ele quem for. É obrigação, que nós também somos um poder. Não é pensar que a responsabilidade de administrar é só do executivo. A responsabilidade também é nossa. Nós também temos que dar a nossa contribuição. Críticas, de forma construtiva, aí ajuda. Então, por isso, senhores vereadores, o município nada mais é que o território, o povo e o poder. O território é a base geográfica, onde se localiza as divisas, de acordo com a sua jurisdição. O povo, quem são? Somos nós. É o elemento humano, são as pessoas que aqui vivem, que aqui habitam. E é lógico, também o poder. Poder somos nós. Nós temos parte do poder. Não é só o executivo. O poder é executivo, legislativo e judiciário. E o poder dos poderes é o legislativo, que tudo passa por esta casa. O legislativo, a função principal é na elaboração das leis, na aprovação das leis. Ora, o executivo é para executar, a palavra já diz, executar as leis que são aqui aprovadas. E o judiciário é para fazer cumprir, se eventualmente o cidadão não cumpriu. Então, são funções de poderes. E a nossa função de legislar, além de fiscalizar e outras funções, a mais importante, no contexto dos 3 poderes, eu vejo que é o legislativo. Que aqui é uma representação legítima do povo. Por isso ele elege os seus representantes. Ora, é lógico que com o crescimento, com a demanda da população, o Brasil cresce. Brusque não pode ser diferente, está crescendo acima da média, muito acima da média, porque vem da expectativa do progresso. E é lógico que vão criar certos aspectos sociais. E aí os poderes têm funções urbanísticas, que consistem em habitação, trabalho, lazer, mobilidade. Tem funções como da cidadania, do ser humano, educação, saúde, segurança e proteção para aqueles necessitados. E também tem funções de gestão, que nós temos que dar a nossa contribuição. No caso da prestação de serviços, no caso de planejamento,
a preservação do patrimônio cultural, uma necessidade, e a sustentabilidade urbana. Por quê? Nós temos que caminhar para isto. Esse conjunto de funções que nós temos por obrigação contribuir, ajudar, para fazer com que as pessoas que aqui vêm se adaptem à nossa realidade. E é muito simples, quando se está do lado de fora do balcão, fazer críticas. É muito simples. Porque quem está fora do balcão vive de críticas. Quanto mais crítica, mais banzé, mais eu... Isso chama-se politicagem barata, demagogia. Agora, quem está para o lado dentro do balcão, como o Paulo esteve antes desse, obrigação da solução dos problemas. E hoje, os papéis se inverteram, mas por força de lei. Então, até nós estávamos conversando, assim, ó, na lanchonete, e fizemos uma avaliação, e surgiu que alguém disse, pô, Brusque é Brusque do acaso. Do acaso Paulo saiu. Do acaso o presidente da Câmara assumiu a prefeitura. Por acaso o vice-presidente é presidente da Câmara. E aí eu completei. E por acaso eu sou vereador. Então você vê como é que são as coisas. Então, na realidade, muitas coisas aconteceram nesses últimos tempos, nesse período de governo. Foi muita transformação na nossa sociedade. Foram muitos acontecimentos em tão pouco espaço de tempo. É evidente que a população vibrou com a saída do Paulo. Isso é incontestável. Não foi por causa do Paulo, por causa dos demandos do PT, lá de cima para baixo. Não se consegue ver um jornal nenhum dia que não tem um escândalo. Isso reflete. Tanto é que refletiu nas últimas eleições aqui em Brusque. Olha o desempenho que o PT teve no estado de Santa Catarina. Elegeu menos deputados federais, elegeu menos deputados estaduais. Então você vê, isso é reflexo que vem de cima para baixo. Concedo a parte ao nobre vereador Dejair Machado. Vereador, muito obrigado pela parte. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento, colocando a situação do município, a política como dinâmica, as mudanças que foram mudanças por questão de justiça, por acaso, como o senhor falou, mas são mudanças que são incontestáveis, inquestionáveis. Ao me referir, na minha fala, à desconstrução, foi rebatido que desconstruir não é a mesma coisa que destruir. Aí eu fui no dicionário para ver, para procurar onde é que estava a verdade. Ora, o que significa desconstruir? O senhor que já foi professor, inclusive, de português. É o ato de desfazer o que está construído, desmontar, remover o que está construído. Então, não adianta querer tampar o sol com a peneira. A gente tem que aceitar aquilo que é colocado e rebater da forma com maior ênfase, mas também com o maior propósito possível. Muito obrigado pela sua parte. Eu agradeço, nobre vereador, pela parte, e quero colocar o seguinte. Nós na realidade, como o desgoverno a nível de Brasil foi tanto nos últimos tempos, que agora, para recompor o caixa geral, porque está estourado, está saindo do lombo do cidadão brasileiro, através de ajustes fiscais, cortes na saúde, cortes na educação. São serviços essenciais para o cidadão. Concedo a parte ao nobre colega, vereador. Com a aquiescência do nosso presidente, um minutinho, vereador Zancanaro, parabenizado também pelas colocações que faz e pela busca do equilíbrio a certas críticas realizadas aqui pela oposição. É lógico que não se tinha um planejamento do governo no dia 31 de março. É lógico. Mas, no entanto, nós vemos que a oposição aqui nos cobra de forma bastante incisiva, né? Então, a gente usa esse espaço aqui até para
pedir que tenham pelo menos bom senso. Né? Eu acho que não se governa com o passado, não. E nada existiu por acaso, vereador. Tem tudo previsão legal. Ocorreu a partir de um fato, né, em que a justiça entendeu que foi irregular. Obrigado. Obrigado pela voz. Senhor presidente, permite finalizar? Para encerrar, o prazo já vi na tela que se encerrou. Mas, para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Nós temos que nos preocupar com o presente. Porque o ser humano tem duas coisas que ele não consegue fazer. Nenhuma ação ontem, que já passou, nenhuma ação amanhã. Ele tem que se preocupar com o presente. É evidente que nós vivemos uma situação de momento, no presente. Pegamos, na verdade, uma situação delicada, em momentos de recessão no país, e justamente a efeito cascata, muitos recursos vêm em menor escala e também a repercussão de arrecadação das empresas estão com a tendência de diminuir, então tem que se fazer justamente alguns ajustes fiscais. E o primeiro é cortar na sua própria carne. Por isso eu acredito que algumas gratificações foram retiradas de algum servidor. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores.